legal que estamos com a Jaque de volta. Jaque, vamos falar sobre esse vinho branco aqui agora. Vamos. Então vamos lá. Você quer a história curta ou a história longa? Olha, desde que você não comece por Gênesis, pode ser a longa. Eu acho que a gente entende por que você abriu esse primeiro, viu? Ele é fantástico, maravilhoso, hein? Esse branco. E que aroma que tem esse vinho, Jaque do céu. Que bom, eu fico feliz com o feedback, pessoal. Tem uma história, o Edmilson ele já estava comprando da Arte, já era cliente da Arte, né? E aí ele entrou em contato comigo e me pediu para experimentar os vinhos. E aí eu fui pedindo o feedback dele, como eu faço com todos os clientes, né? Primeiro a gente manda amostra para experimentar, ouvir feedback, entender onde dá para melhorar e qual que mais se adequa ao perfil de cada público, etc. E aí chegaram os vinhos para ele começou a me dar o feedback de todos, e quando foi o branco ele falou, esse branco eu acho que dá para melhorar. Eita. Palpiteiro. Aí eu falei, disserte mais. Eu quero saber mais, profundidade, me conte. Bom, e a verdade é que a gente tem a beleza de trabalhar com edições limitadas, né? Por que edições limitadas? Porque, como vocês falaram aqui anteriormente, o vinho na lata ele precisa ser um vinho jovem. Você tem que beber ele ainda muito refrescante. O melhor vinho para se beber, na verdade, é o vinho que acaba de ser envasado e você consome, né? Assim como azeite, assim como qualquer comida, né? Tudo que é fresco é melhor. Mas, então, o que a gente procura fazer são vinhos de edições limitadas por dois motivos. Um é para que os vinhos sejam sempre refrescantes nas nossas latas, então a gente trabalha com edições de no máximo 1.500 litros, a média são 1.000 litros, daí menos de 4.000 latinhas, que é justamente para realmente ter uma rotatividade e o vinho chegar muito refrescante para o consumidor. E aí a gente vai sempre rodiziando. Então, a marca nasceu para ser uma marca de descobertas. Então, com a Arte, a ideia é que o tinto que você experimentou hoje não seja o tinto de amanhã. Porque hoje tem 15.000 famílias, esses dados vocês devem ter mais do que eu até. São 15.000 famílias que vivem da vinificação no Brasil, que representam a terceira geração de imigrantes italianos que saíram da Europa no pós-guerra, saíram da Itália com uma na frente e outra atrás, foram morar no Rio Grande do Sul e lá entenderam que existiam todas as condições adequadas para se fazer vinho. E aí hoje está na terceira geração dessas famílias e o que eu pude vivenciar morando no Rio Grande do Sul foi justamente isso, foi entrar na casa dessas famílias, entrar nessas vinícolas e entender que existiam muitos vinhos bons. Então, por que fazer sempre os mesmos vinhos, né? Se tem 15.000 famílias, tem 15.000 opções de vinhos ou mais, né? Porque a mesma vinícola faz N vinhos, por que não dar essa opção de descoberta para os consumidores? Então, o fato de serem edições limitadas tanto favorece a questão de serem vinhos sempre refrescantes, como favorece a questão das descobertas. E aí, quando eu tive esse feedback do Edmilson, eu falei, não se preocupa, porque a gente está entrando na terceira edição do vinho branco, e esse eu faço questão que você seja o primeiro a experimentar. E aí, a gente já tinha feito uma curadoria para saber qual seria o vinho da terceira edição. Ele é Chenin Blanc, né, como o Edmilson comentou, que é uma uva super fácil, ela é mais neutra, ela é menos aromática do que o Moscato Diallo, que era a uva anterior. Então ele é um vinho muito gostoso de se beber, né? E ele harmoniza muito bem com muita comida, de fato ele tem muita facilidade para harmonização. E o próprio aroma dele é um aroma mais fácil do que o Moscato Diallo, né? Então, quando eu mandei para o Edmilson que ele me deu o feedback, eu fiquei tão emocionada que eu falei, eu posso postar esse feedback nas nossas páginas do Instagram? Ele falou, pode. E aí é um vinho que tem tido uma aceitação muito legal. Ele tá há 1 mês só com a gente, 2 meses no máximo, então ele tá super recente. Mas é legal poder ouvir a opinião das pessoas e quando o vinho é muito bem aceito, como é o caso do branco, a gente demora um pouco mais para rodiziar. Então, para dar um exemplo para vocês, o nosso tinto, a gente está indo para a 4ª edição agora, e as 4 edições foram com a mesma vinícola, né, a vinícola de Areta, em Guaporé, porque foi um vinho premiado pela revista Adega, uma degustação que eles fizeram às cegas. Então, quando a gente vê que a aceitação assim é excelente, a gente demora um pouco mais para rodiziar, para que mais pessoas possam conhecer, né, e nada impede que depois a gente volte para esse vinho em algum momento. Inclusive, eu confirmo aqui a minha percepção da carambola aqui no final de garganta, tá? Tá bem presente ainda. Não sei se mais alguém sentiu isso, mas eu sinto, né? Eu que não sou bom dessas coisas, que meu aroma, meu olfato é horrível, mas eu senti. Tá vendo? Eu tava tentando identificar o que era. Você falou, eu fiz o link agora aqui.
Então é bem presente Eu isso. vou, Então, eu vou confessar para vocês que eu procuro sempre trocar de vinhos a cada momento que eu vou beber vinho. Eu não bebo só os meus vinhos, eu não bebo só Arce. Porque eu tenho muito medo de perder o critério, sabe? De quem tá consumindo com menos frequência. Porque você está consumindo sempre, você fica muito acostumado. Então, eu sempre estou alternando com outros vinhos, que é para não perder esse critério, desse olhar de fora, né? Não ficar muito bitolado, é isso que eu quero dizer. não, tá certíssimo. Muito bom, perfeito. Bom. E a Raquel Barsi? Raquel Barsi te diz alguma coisa? Quem é Raquel Barsi? A minha irmã. Ela tá aqui, eu não vejo nada. Então, ela já provou, ela disse que já provou esse vinho e disse que é excelente, né? Maravilhoso, segundo ela, né? É suspeita pra falar, né? suspeita, Tá na né? família. Eu quero ver todo mundo falando, não só ela. A gente pode até ser suspeito, pessoal, mas olha, a gente não é por está nada, falando não. com propriedade, viu? Não é para puxar a sardinha para a Jaque, não, mas é uma experiência totalmente diferente do que a gente já fez aqui. É interessante isso, porque nós temos alguns seguidores habituais nossos aqui que são também parentes aqui da nossa mesa, né? Inclusive lá de trás da produção. E eu já estou sentindo falta no segundo programa da Dona Sônia. Dona Sônia ainda não apareceu, não deu os palpites, né, Moacir? Que a gente já cobrou a Dona Sônia demais, um rango. Cadê você, Dona Sônia? Apareça, Dona Sônia. Que ela tá A devendo... Dona Sônia tá nos prometendo um almoço, tá nos enrolando, então por isso que ela não tá aparecendo mais. É mais ou menos por aí. Mas olha, a fase boa já voltou, viu, Dona Sônia? Lembrando, viu, que a fase boa chegou e com a fase boa, a mão fica boa para fazer comida, viu? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Jaqueline. Essa segunda remessa que você me mandou, o rosé, ele é de Tempranillo. Aquela primeira remessa que você me mandou não era Tempranillo, era? Ou era já outra uva? Não, era um blend. Era um blend de Merlot e Cabernet. Então vou te falar que melhorou bastante, viu? Essa versão do rosé Tempranillo, ela ficou muito boa para se beber jovem, ela é mais leve. A própria uva Tempranillo mais leve, né? E o Tempranillo já remete àquela questão do morango muito presente. Você sente mesmo o morango, né? Deixa eu contar um segredo para vocês. Tanto o rosé quanto o branco que a gente acabou de falar, eles são ambos do Vale São Francisco, que é uma região que eu tô louca para visitar pessoalmente, mas que tem feito os vinhos finos muito bons. Sem dúvida. Eu já comprei alguns lá, inclusive, uma vez que eu fui a Recife, comprei um pacote de garrafas, deu trabalho para colocar no avião aquilo depois, enfiar no meio das minhas roupas para enganar a companhia aérea e Mas tudo para beber mais. foi fácil, né? Claro. Mas eu trouxe umas garrafas de lá, porque eu queria provar os vinhos do Vale. E faz um tempo, isso foi o quê? 2015, 2014. Eles ainda não estavam tão apurados, mas já eram uns vinhos bacanas. E agora, mais recentemente, evidentemente que eles devem ter evoluído muito. E eu fico feliz em saber que são vinhos, uvas do Vale do São Francisco que você está usando. Maravilhoso. Eu acho que é a próxima região que vai assim crescer muito, não só em vinhos finos bons, mas também no enoturismo. Eu não fui lá pessoalmente, mas eu tenho estudado muito sobre a região e as vinícolas têm se modernizado muito. O enólogo que fez esses dois vinhos é o Rodrigo Fabian, que ele é do Rio Grande do Sul, mas ele resolveu fugir do frio e nunca mais quis voltar pro frio. Ficou lá, então tem um conhecimento também da região sul que está sendo carregado para lá. E lá a vantagem é que eles têm colheita todos os dias, né? Então a capacidade produtiva lá é gigantesca. E eu tenho ficado bem surpresa. Eu acho maravilhoso o controle de água que eles fazem na plantação, né? Eles não dependem da chuva. Eles irrigam da maneira que querem e conseguem produzir a uva que querem. Eu acho maravilhoso isso. Agora, olha só, você tinha me escondido essa informação. Agora tá claro para mim esse paladar de carambola. Porque lá é a região de carambola. Então é o terroir refletindo isso também no vinho, né? Isso olha, fantástico. Maravilhoso. Deixa eu perguntar outra coisa para você. Aliás, antes de perguntar para você, eu queria dizer que a Dona Sônia deu o sinal da graça dela. Apareceu a Dona Sônia. Ela apareceu. E como se diz aqui no Paraná, ela estava mocosada. Eu quero conhecer essa Dona Sônia famosa. A gente também, viu, Jaque? Porque assim, ela é a mãe da produção, né?
E a gente só conhece ela no chat. A gente está esperando ansiosamente para conhecê-la lá na beira do fogão dela. E as receitas dela que são famosas, né? Hein? É. Então vem para cá quando você puder, vem para cá que nós vamos tudo lá para casa da dona Sônia. Eu garanto os vinhos. Com certeza. Muita lata, inclusive. Muita lata. Ô, Jaqueline, e sobre o Cabernet Merlot, me parece que você manteve ele mais tempo dentro da sua linha, né? Não sei se é o mesmo Cabernet Merlot, mas ele me pareceu, da primeira remessa para a segunda remessa, ser o mesmo vinho. O tinto você está falando, né? Isso. Maravilha. Então, só para a gente esclarecer, o rosé também era Cabernet Merlot, mas agora o rosé é Tempranillo, mas o tinto permaneceu Cabernet Merlot, porque, como eu falei para ti, né, ele foi muito bem aceito. Desde a primeira edição, a gente ganhou um prêmio da revista Adega, na degustação às cegas, com mais de 60 rótulos. E aí eu falei, bom, então deixa mais gente conhecer, né? Vamos manter ele. Agora mesmo a gente está recebendo o lote da 4ª edição. Uhum. Então, ele tem tido um giro bom, um giro rápido. Mas então a gente manteve. Ele foi um que a gente não mudou, de fato. Desde a primeira edição a gente manteve o mesmo. Ótimo. Eu também apreciei ele muito, porque eu já tinha tomado outros em lata, inclusive também em Cabernet Merlot, mas eram um pouco mais fortes, eram um pouquinho mais rústicos. Esse aqui está bem arredondadinho. Está muito bacana mesmo. O que eu tentei com o nosso tinto, falando um pouco, né, do pensamento que está por trás, sim, era não trazer muito tanino e não trazer muita complexidade, porque quem bebe na lata não está procurando isso. Quem bebe na lata muitas vezes bebe sem estar comendo nada. Então, assim, não é um vinho gastronômico, não é um vinho para acompanhar, não é para harmonizar. Tem que ser muito fácil. Então, eu tentei fugir dessa equação de vinhos mais encorpados, porque eu acho que não é a proposta da lata. Eu acho que pode vir a ser, mas o paladar do brasileiro ainda está muito longe disso. Não, e mais, se você vai tomar em lata, mesmo na própria lata, ninguém vai enfiar o nariz aqui pra ficar cheirando, né? Diferente do que a gente faz na taça, de sentir, de pensar. Aquela chiqueza toda, né, Emerson, né? Na lata não, você quer beber, você não quer pensar no que está bebendo, não é verdade? Isso quer dizer, o Emerson, que ele vai tomar... Ó, Jaqueline, veja bem, eu não tô esculachando, né? Mas o Emerson, ele vai tomar e já vai sair fazendo assim, ó. Viu? Agora, voltando a gente fala que é um vinho na lata é sem regra, né? Porque as pessoas às vezes nos perguntam, tá bom, comprei, mas e aí, eu bebo na lata ou eu bebo na taça? Boa. Eu falo, você bebe como você quiser, essa é a beleza do vinho em lata, é justamente não ter regra. Você tem taça e prefere ver o vinho, sentir o aroma, você põe na taça, se você não quiser, você põe na lata e uma foi. Uma bebida despojada, né, Jaque? Mas já pensou, Jaque, aquele romantismo do Sérgio? Tem cheiro de o aroma. Olha, eu já vi de tudo no carnaval. Então, vocês falaram que ninguém cheira a lata, eu não vou dizer que isso é verdade. Eu já vi de tudo. Mas no carnaval a gente perdoa. Porque... Mas você sabe que eu tô agora visualizando. A minha cabeça tá num piquenique com essas latinhas. Piquenique, num parque. Olha aí, botar aquela toalha no chão. Vamos falar de ocasião. Acho que esse é um bom ponto. Assim, as pessoas muitas vezes perguntam, né? Mas quando? A gente está falando de eventos, micaretas e shows, mas a verdade é que para viajar é muito prático, né? Porque ocupa menos espaço. Para piquenique, que você não precisa levar taça, não precisa levar saca-rolhas. Isso falando de vantagem para o consumidor final. Depois a gente fala de vantagem para quem vai revender. A questão de você ter em casa, quando você só quer aquele vinho ali para receita. Então, muitas vezes, você vai cozinhar um risoto, você precisa de um vinho branco. Você não quer abrir a garrafa inteira para a receita. Nossa, e aí você acaba tendo a opção de abrir a lata para a receita. Para drinks, né? Então, acompanha a base de alguns drinks, como, por exemplo, Clericot. No meu caso, eu consumo muito quando eu quero beber pouco, moderadamente. Então, uma lata dá 2 taças. E aí eu sei que eu não vou passar do ponto, né? Às vezes eu simplesmente quero... Eu falo muito que é o vinho da semana, porque no fim de semana, às vezes você tá mais disposto a extravasar um pouco mais, beber um pouco mais. Na semana, não, você tem um pouco mais de moderação, você vai trabalhar no dia seguinte, tá? Então, 2 taças é mais do que suficiente, que é uma lata.
E aí, fora isso, tem muitas vantagens para quem vai revender, né? De colocar no ponto de venda. Então, ocupa menos espaço no estoque, evita quebra. A gente fala de melhor custo-benefício para o consumidor final. A gente entra muito bem em restaurantes e bares que não tem ainda a opção de taça. Porque eles começam com a opção de garrafa e aí o consumidor muitas vezes ou vai para a garrafa ou ele não bebe. Então acaba que a lata ela entra sendo uma ótima opção como a opção da taça do restaurante. Fora que a gente fala também que você dá a escolha para o consumidor que está ali na tua mesa, né? Porque às vezes eles não concordam que vão beber, todos querem tinto, todos querem branco. Então cada um escolhe ali o que quer. Então no final das contas tem muitas vantagens, além de gelar mais rápido, de ser sustentável, reciclável, né? Então tem algumas questões que a gente precisa ainda educar o consumidor para ele entender de fato as vantagens, mas são inúmeras.